Deus. Acima dos problemas da vida e do destino, ergue-se a questão de Deus. Se estudamos a lei da natureza, se perseguimos a beleza ideal na qual as artes se inspiram, em toda parte e para sempre. Assim, além de tudo, reencontramos a ideia do ser superior, necessário e perfeito, fonte eterna do bem e do belo, e do verdadeiro. A quem se identifica a lei, a justiça, a suprema razão. O mundo físico e moral é governado por leis. Essas leis denotam uma inteligência profunda das coisas que regem elas, não procedem de uma causa séria. O caos, o acaso, não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Elas não emanam dos homens, seres passageiros, limitados no tempo e no espaço. Não poderiam criar leis permanentes e universais. Para explicá-las logicamente, é preciso remontar até o ser gerador de todas as coisas. Não se poderia conceber a inteligência sem personificá-la num ser, mas esse ser não vem se juntar à cadeia dos seres. Ele é o Pai de todos, a própria fonte da vida. Não se deve compreender as personalidades aqui no sentido de ser que possui uma forma, mas muito mais como o conjunto das faculdades que constituem um todo consciente. A personalidade, na mais alta acepção dessa palavra, é a consequência. É nesse sentido que Deus é uma pessoa, ou melhor, a personalidade absoluta. E não um ser que tem uma forma, ele diz. Deus é infinito e não pode ser individualizado, quer dizer, separado do mundo, nem subsistir à parte. Leão do livro Depois da Morte. Resolve a nossa prece inicial. Deus, Pai de amor, Jesus, Mestre amado, agradecido ao Senhor por essa oportunidade de aquilo que encontramos mais uma vez para podermos ouvir do Senhor. A Sua palavra, podemos compreender e levá-la, Senhor, para o nosso dia a dia, para o refazimento de nossas energias, das nossas lutas durante a semana. Ampare o irmão que vai trazer a palavra da noite de hoje. Ampare todos aqueles que aqui se encontram, aqueles que aqui não puderam estar, por último. E fiquem conosco, nos amparar em mais uma reunião. Que assim seja. Bem, com você, a doutora Ricardo, vai falar com o último. É isso aí, meus amigos. Muito boa noite a todos. E hoje o assunto que eu pedi para a gente falar é o bem e o mal, que consta do livro dos Espíritos, questão 629 e 646. Então, gente, esse é um tema muito interessante, que a conceituação espírita é bem clara e às vezes vai desfazer algumas fantasias que alguns de nós apresentam sobre o bem e o mal. Pode passar isso. Ah lá. Isso aí é uma coisa recorrente que as religiões mais antigas do espiritismo, elas falam muito desse personagem vermelho aqui. Muita pessoa tem medo de aparecer na frente dele. E aliás, tem religiões que falam mais do vermelhinho que no outro lado. Então a gente vai ver que isso aí é só um simbolismo e que realmente existe no universo é o bem. O mal seria um acidente de percurso durante a evolução. Então nós vamos começar. Então a gente vai conceituar o bem. A gente tirou aqui do dicionário de filosofia espírita do Pagano, que a gente sempre usou nos nossos estudos. Então o bem. Qualidade atribuída a ações e obras humanas que lhe conferem caráter moral, bondade,
austeridade moral, virtude, felicidade e ventura. A gente vê que o bem é tudo de bom, né? É tudo que a gente quer para a gente. O bem define tudo que pode conduzir o espírito para a felicidade legítima. E isso implica que todos devem trabalhar para o bem-estar geral, pois que enquanto existir uma comunidade, um só infeliz, os outros todos ainda não terão alcançado a quietude necessária à paz. Para a filosofia espírita do Padre Emmanuel, na obra Nosso Livro, psicografado por Francisco Xavier, fala: ninguém pode alegar incompetência ou inferioridade ante a exigência do bem, se já reconhece a grandeza desse mesmo bem. Então, se a gente conhece o bem, a gente não pode se fazer insensível ao bem. E o bem de cada um de nós está refletido no bem que a gente faz aos outros. Nós não podemos ser egoístas e achar que o bem tem que ser feito só para nós. Agora, o mal. O mal é tudo aquilo que se opõe ao bem, segundo o dicionário aqui. A virtude, a probidade, a honra. O mal decorre das imperfeições dos homens. E se Deus tivesse criado o homem perfeito, o mal não existiria. Então a gente vê que o homem, o ser humano, é criado simples e ignorante. E se ele tivesse sido criado perfeito, o mal não existiria. Portanto, é preciso considerar que o mal é resultado de um comportamento que prejudica a harmonia espiritual. O mal não é uma potência em si que está querendo controlar a gente. Ele é uma opção que nós fazemos por dar ouvido ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho e não cumprir as leis de Deus. Então, prejudica a harmonia espiritual ou física, seja de modo individual ou coletivo. A questão consiste em saber qual é no homem a origem de sua propensão ao mal. E aí nós vamos discutir sobre alguns conceitos que as teologias antigas têm, que o Espiritismo tem outra visão e apresenta claramente para a gente o que seria o bem e o mal. Aqueles que já passaram pelo catolicismo, mesmo pelas religiões evangélicas, isso aqui é uma imagem muito forte, né, gente? Isso aqui está na Gênesis. Kardec opina a respeito do paraíso perdido, onde nessa figura que está na Gênesis mosaica, nós vamos até estudar a Gênesis esse ano. Então vocês veem ali a serpente dando a maçã a Eva. Então Deus falou com eles: vocês podem comer todos os frutos que tiverem nesse jardim. É um jardim maravilhoso, mas a serpente induziu a Eva e falou assim: menos daquela árvore ali. Aquela árvore ali é a árvore do conhecimento. Aí veio a serpente, que é Satanás, segundo a Gênesis, né? A Gênesis é bíblica, não a Gênesis de Kardec. Então está ali tentando um casal, e Eva, recordando com outras mulheres, ela foi lá e ofereceu uma maçã para Adão. Depois que deu uma maçã para Adão, deu esse problema todo aí. Eles estão poupando as mulheres até hoje. É o chamado pecado original. Então isso aí, segundo as teologias antigas, nós estamos pagando até hoje. E para nos livrarmos desse pecado original, nós teríamos que cumprir determinados rituais, ser batizados, cumprir determinados ritos, não é? Mas o erro de um só, que seria o pai da raça, está dando consequência para todos nós até hoje. Então a gente vê que ser injusto, isso na visão espírita, é apenas um mito, uma alegoria, um arquétipo, né? Isso aí seria a propensão ao mal que existe no homem. Então a gente vê que ele poderia ter enganado o homem, como foi enganar a mulher. Por que será? Porque naquela época Moisés já considerava a mulher inferior, né? Os códigos deles lá já não davam os direitos das mulheres que têm hoje. Então ela era considerada ser inferior. Então, Leon Denis, a respeito, nessa obra dele, o problema do ser do destino da dor, no capítulo 18, que se intitula Justiça e Responsabilidade, o problema do mal, Denis fala para a gente. Denis é o grande filósofo do Espiritismo, né? Contemporâneo de Kardec. Com o Espiritismo, a questão do mal toma um aspecto muito diferente. O mal é apenas um estado transitório do ser.
uma coisa passageira, não é uma coisa definitiva. Mas nós somos condenados e botados ao mal. Transitório do ser em via de evolução para o bem. O mal é a medida da inferioridade dos mundos e dos indivíduos. Então o planeta nosso está classificado como de prova e expiação. Ou seja, um planeta inferior. Por isso que o mal aqui predomina. Quando nós chegamos ao mundo divino celeste, não vai haver mais um mal. Nós estamos evoluindo. É também, como vimos, a sanção do passado. Então, muitos de nós carregamos aspectos negativos que nós plantamos no passado, não agora. Muitos estão plantando agora, mas outros plantaram no passado e tem que resgatar, tem que expiar, força para o lado. Né? Então, toda a escala comporta graus. Nossas vidas terrestres, eu estou contando com medo, eu podia estar contando aqui. Todas as nossas vidas terrestres representam os graus inferiores de nossa ascensão à Terra. Os mundos imperfeitos como a Terra são reservados em geral às almas ainda em baixo grau de evolução. Então, só um momentinho. Aí, de tudo isso que a gente viu, vocês acham que, sendo Deus o princípio do bem, existiria uma figura oposta a Deus, representando todo o mal? Será que Deus criaria uma figura para se contrapor a Ele, para disputar a alma dos homens com Ele? A gente vê que isso não é uma coisa lógica. Então a doutrina espírita diz que não, que o mal é só acidental e passageiro, que na evolução, no final, vai ficar só o bem. Então, a gente vê o pecado original, né, como alegoria também, a Gênesis de Kardec que explica tudo isso. E nós vemos que no nosso atual estado evolutivo o mal não predomina mais, porque se na Terra não de prova e expiação, o mal não predomina. Mas conforme eu falei, tudo isso é passageiro, não vai continuar. Continua a definir o problema do ser, o destino da dor, o problema do mal. O mal não tem, pois, existência real. Vejam bem, não há mal absoluto no universo, mas em toda parte a realização vagarosa e progressiva de um ideal superior. Em toda parte se exerce a ação de uma força, de um poder, de uma coisa que, conquanto nos deixe livre, nos atrai e nos arrasta para um estado melhor. Então, o arrastamento que o bem promove é irresistível. Os espíritos podem até resistir, encarnados e desencarnados, ao arrastamento do bem, mas no final todo mundo vai chegar lá. O arrastamento do mal não é irresistível, mas o arrastamento do bem é, conforme os espíritos aqui determinam. Então, por toda parte, a grande vida dos seres trabalhando para desenvolver em si, à custa de imensos esforços, a sensibilidade, o sentimento, a vontade, o amor. Vocês veem que é uma coisa laboriosa a construção do bem. Ele não é dado para a gente assim de graça. Então, pessoas às vezes falam assim: eu sou assim porque Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim. Deus te fez simples e ignorante. Você, na sua caminhada evolutiva, você vai adquirindo seus méritos, você vai adquirindo sua evolução, suas melhores. Deus não te fez mal. Muitas pessoas falam assim: eu sou mal porque Deus me fez mal. Isso não existe. Todos nós somos criados simples e ignorantes, e nós vamos ter oportunidade de caminhar. Nós vamos escolher a velocidade dessa caminhada. Isso é o livre-arbítrio. Então, aqui também uma alegoria que tem na Bíblia, que é a queda dos anjos. Também está na Gênesis, Kardec explica. Kardec explica que, na realidade, a queda dos anjos foi justamente uma transmigração planetária de espíritos vindos de ordens mais evoluídos, onde eles não fizeram para merecer permanecer lá, eles foram exilados para a Terra. Então, isso na Gênesis Mosaica ele fala. É tão imagem bonita, isso dá até filme, existe até filme sobre isso. Aquele lá de cima, ali é o arcanjo Miguel, com a sua espada, expulsando Lúcifer, ela está caindo para o inferno. Isso são coisas bem vidas que tinha que ser dado antigamente, para as pessoas temerem e não fazerem o mal. Mas nós não precisamos mais disso. Então vocês veem todos esses anjos sendo precipitados no mundo inferior. Então, como que a gente, sabendo que um anjo,
ser perfeito, quase, né? Ou em vez de perfeição, já transcendendo em muito o estado humano, o estado animal, como é que no estado angelical ele vai se revoltar? Então também a Gênesis bíblica fala que Lúcifer era o mais bonito dos anjos e se revoltou contra Deus, pois invejou seu poder. E aí ele foi precipitado. Isso as pessoas acreditam que morre de medo do Lúcifer, do Satanás, do demônio, né? Mas aqui a gente pode falar que isso é só um simbolismo, isso é só um arquétipo, não é coisa real. Algumas pessoas têm medo até hoje. Então a pintura é bonita, né? Para simbolizar esse arquétipo aí da queda dos anjos. Então agora nós vamos entrar propriamente no livro dos Espíritos, questão 629. Kardec vai perguntar aos espíritos superiores sobre a moral, o conceito que a gente tem de moral. Que definição se pode dar de moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir-se o bem do mal. Isso todos nós podemos fazer. Funda-se a moral na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então essa lei todos nós temos condições de saber, porque toda pessoa que tem a faculdade mental preservada na Terra, ela sabe o que é o bem e o que é o mal. Não tem como enganar, né? Esse estado evolutivo que todos nós estamos, nós bem sabemos o que é o bem e o que é o mal. Então a gente vê que todo o trabalho espiritual que é feito aqui na casa, em vários lugares aí, todo tendendo para ajudar as criaturas. Existe até uma coisa interessante, que muitos espíritos, às vezes são atendidos em mesa mediúnica, eles falam assim: eu sou trabalhador do mal. Será que existe trabalho do mal também? Ou só trabalho do bem? Qual a definição de trabalho pela codificação do livro dos Espíritos? Trabalho não é toda atividade útil? Será que o trabalho no mal é útil a alguém? Está ajudando alguém? Está edificando? Não. Existe o espírito temporariamente ocupado no mal, mas trabalhando no mal não. Trabalha só no bem. Às vezes o espírito afirma: eu sou trabalhador no mal. Não, meu irmão, você está equivocado. Você está apenas numa ilusão que você é trabalhador do mal. Existem outros que falam assim: quanto mais mal eu faço, parece que eu estou me vingando, mais feliz eu me sinto. Isso é outra ilusão, porque quem faz o mal pode ser feliz. Ele pode estar desequilibrado e aumentando o desequilíbrio dele, porque já é violento. Mas ele não pode ser feliz. A felicidade consiste em fazer o bem. Isso aí é certo. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Isso aí todos nós sabemos também, nós estamos preparados para isso. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E a lei de Deus a gente conhece há muito tempo, gente. Bastante tempo, né? Até antes mesmo de Jesus, que a gente tinha a primeira revelação, que é os 10 mandamentos. É isso? Será que todos nós aqui cumprimos os 10 mandamentos? Do primeiro ao 10º? Grande parte da humanidade ainda não. Tomara que nós todos aqui estejamos cumprindo, mas grande parte não cumpre. Será que todos nós cumprimos aquilo que está no Evangelho de Jesus? O que ele ensinou na passagem dele pela terra? Ainda não, infelizmente. E será que todos nós estamos agindo de acordo com aquilo que a doutrina nos ensina? A terceira revelação? Ainda, infelizmente, não, mas estamos no caminho. Então, o dia que nós estivermos cumprindo toda a lei de Deus, o mal não vai encontrar abrigo nos nossos corações. Não vai existir. É uma questão de prática também, né? De aprendizado. Então, a questão 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Será que tem? Até como decorrência de tudo que nós estamos falando aí. Com certeza tem. Se você perguntar a uma criança de 7 ou 8 anos, ela não sabe o que é o bem e o que é mal. Você pergunta para ela: se você for lá tomar o carrinho do seu colega, você está fazendo bem ou mal? Ela está fazendo mal. Se você for lá der um carrinho para ele,
ele para em casa, está fazendo bem ou não? Está fazendo bem. Quem é educador aí sabe. A criança de uma certa idade já sabe. Não, mais nós, né? A resposta dos Espíritos é Kardec. Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus não deu inteligência para distinguir um do outro. Uma criança de 7 anos já tem uma certa inteligência, tem uns que são até precoces, eles já sabem muito bem o que estão fazendo. Algumas coisas, né, básicas. E nós mais ainda, porque já somos mais preparados. Agora a questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode um homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando na realidade pratica o mal. Será possível algum de nós enganarmos e a gente fazendo o mal achar que está fazendo bem? Será possível isso? Às vezes eu digo lá alguma coisa e falo assim, você não sabia que era errado? Não, eu pensava que a pessoa não queria mais isso. É por isso que eu levei para mim. Isso não existe, a pessoa sabe muito bem o que é o bem e o que é o mal. Olha a resposta dos Espíritos. Jesus disse, vede o que quereis que vos fizesse, ou não vos fizesse. Tudo se resume a isso, não vos enganareis. Então isso aí é um ensinamento central do cristianismo, é fazer ao próximo aquilo que nós desejaríamos que fosse feito para nós. Inclusive, eu já falei aqui, isso é a regra de ouro de todas as religiões do mundo, não só do cristianismo. Todas as religiões do mundo falam isso. O islamismo, o budismo, o hinduísmo, religiões aí xamânicas, em todo lugar. Não faça aos outros aquilo que você não quer que faça para você. A ética também fala isso. Se não quiser ir para o campo da religião, as ciências da ética falam isso. Não podemos fazer ao próximo aquilo que nós não queremos que faça para nós. Então isso é uma coisa básica. Aí vocês veem que a evolução das perguntas de Kardec, ele vai só querendo cobrar cada vez mais dos espíritos. Vocês vão ver que na próxima pergunta ele vai questionar isso aí dos espíritos perguntarem. Olha lá, olha só. Então isso aqui é o que muitas vezes acontece quando nós estamos envolvidos em psicosferas diferentes, né? Aqui dentro dos centros, mentores, amigos espirituais, fazendo um papel de anjinho aqui, só nos transmitindo coisas boas, coisas que vão fazer a nossa evolução. E muitas das vezes em outros ambientes, espíritos aí que querem ver o nosso prejuízo, nos sugestionam coisas erradas, coisas negativas, coisas que vão fazer a gente nos perder. Isso muitas das vezes é uma alegoria, logicamente não existe um anjinho bom, um anjinho mau, mas muitas das vezes nós estamos sujeitos a sugestões positivas e sugestões negativas. Então a gente bota a imagem assim para fixar bem a ideia. Então, a 633. A regra, e Kardec vai cobrar mais ainda dos espíritos, vocês podem observar. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou solidariedade, ou seja, fazer ao próximo o que a gente quer que faça para a gente, é inaplicável ao proceder pessoal do homem. Então, para a gente mesmo, ele, na pergunta dele, ele está dizendo que é inaplicável. Ao progredir pessoal do homem para proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder em guia seguro. Então ele fala, mas quando é para a gente mesmo, como é que a gente vai fazer para saber se o bem e o mal realmente existem, o que é o bem e o que é o mal? Vocês veem que os Espíritos vão responder. Quando comeis em excesso, verificar que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida daquilo que necessitais. Então, tudo aquilo que ultrapassa os limites do razoável, tudo aquilo que é exagerado, tudo aquilo que ofende o senso comum, você já está indo para outro caminho que não é o bem. Quando você come demais, então, você não vai aproveitar o churrasco de graça para comer de todo, você está se prejudicando, você está fazendo mal a si mesmo. E
E se você, por exemplo, tomar parte do outro para comer o dobro, você está prejudicando o próximo. E por aí vai. Então, quando excederes essa medida, que é das leis naturais, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Mas ele mesmo que causa, ele mesmo que constrói para ele. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, isso tudo na vida, isso é comida não. Qualquer coisa na vida. Evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, muitas das vezes a gente não se respeita e se leva a situações, leva-se próprio a situações de doença, situações de desequilíbrio, situações onde nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Mas para saber a medida disso, nós temos que conhecer a lei e procurar estar agindo em consonância com aquilo que a lei ensina. E para isso nós temos que fazer o bem ao nosso semelhante. Quanto mais nós fazemos o bem ao próximo, nós vamos aprender também a fazer o bem a nós mesmos. Isso vai acontecer. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, que inclusive é o patrão aqui da nossa casa, ele, em uma das mensagens do livro A Coragem da Fé, ele fala assim: o espírita tem que trabalhar trabalhando-se. Nós temos que nos trabalhar para ser melhores. Porque quando a gente vem para a casa espírita para fazer nosso trabalho, a gente não traz só a parte boa da gente. A gente traz também os nossos defeitos, nosso orgulho, nosso egoísmo, que estão embutidos na nossa personalidade. E Joana de Anjos fala que a sombra, de acordo com os conceitos junguianos, essa sombra está dentro de nós. Essa sombra, segundo esses conceitos junguianos, é todo aquele aprendizado negativo que nós realizamos nas encarnações nossas. Então, tudo de ruim que eu aprendi nas minhas encarnações, ele está arquivado também. Está arquivado lá no meu espírito. É uma parte ruim minha. O que a gente tem que fazer? Eu não quero mexer com a minha sombra, não. Você, através do seu ser consciente, você tem que se integrar com aquela sombra e modificar ela. Você tem que fazer a reforma íntima, no consciente e no inconsciente. Então, quanto mais bem você fizer, quanto mais você estudar, você está como que doutrinando aquela parte ruim de você mesmo. Aí você vai se tornando um ser melhor. Eu não dizer de Joana, nem Jesus, como espírito puro, ele não tinha sombra. Ele só tinha um ser consciente da luminosidade do céu, do conceito junguiano. Então, veja 3.4 agora. Por que está o mal na natureza das coisas? E muitas pessoas se perguntam: por que eu sou assim? Por que as coisas são assim? Falam do mal moral. Olha só o que muita gente pergunta, com certeza você já deve ter escutado isso. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Você já ouviu alguém falar assim: ô povinho brasileiro, com gente boa aqui com Jesus, já ouviu falar isso? Por que Deus botou esse povo aqui, esse pessoal, esses políticos, ele começa a trabalhar com os políticos? Mas fomos nós que botamos eles lá. Então essas pessoas não foram criadas por Deus para comentar, hein? É uma piada que se fala: o Brasil não tem terremoto nem vulcão, mas vai olhar os políticos. Mas fomos nós, gente. Fomos nós mesmo que botamos eles lá. Isso aí está na evolução da nossa nação. Quando nós formos uma nação mais consciente, mais evoluída, com certeza nós vamos colocar homens grupos de responsabilidade moral nisso. Mas por enquanto que não tem uma sociedade do egoísmo, orgulho, o querer levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, né? É isso? Então nós vamos caminhando assim. Então é a resposta dos Espíritos. Por que Deus não fez uma humanidade melhor? Já te dissemos, os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Não foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que cada homem escolha seu caminho. Isso é uma realidade. Uns progredam errado, outros progredam lentamente, mas todos irão chegar lá no fim. Tanto pior para eles se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Ele está dizendo: será condenado para o fogo do inferno eternamente. Não é bem diferente. Se agir no mal, mais longa será a sua peregrinação. Por quê? Ele vai ter que voltar lá atrás para refazer, para levantar quem caiu, que ele derrubou, para refazer as bobagens que ele fez. Isso vai demorar mais tempo, mas ele vai chegar
escalar do mesmo jeito. Se não existissem montanhas, a comparação que eles fazem, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se houvesse só um caminho plano, as pessoas não conheceriam a dificuldade para subir uma montanha. Né? Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Então eles completam. É preciso, portanto, a sua cabeça, que conheça o bem e o mal. É preciso que o Espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, segundo algumas correntes espiritualistas, a reencarnação seria castigo. Não, a reencarnação é grande oportunidade de conhecimento e de trabalho para nós. Ele se une ao corpo para conhecer, para aprender, para poder estar descobrindo, né, e caminhando naquilo que é o sendo evolutivo. Então a gente vê aqui também que o mal não é fatalidade, é um percurso evolutivo. Muitos espíritos eles fazem a evolução deles sem se comprometer com o mal, mas a maior parte de nós, ainda pelo orgulho e egoísmo, nós ainda estamos bastante comprometidos com o mal, porque a gente não tem que passar obrigatoriamente pela fieira do mal, a gente passa pela fieira da ignorância. Isso é um livro dos espíritos também. A fieira da ignorância é uma coisa, a fieira do mal é outra. Vocês acham assim que para saber o que é o mal, nós temos que praticar todas essas barbaridades para a gente saber que é ruim? Nós não precisamos. Mas será que eu preciso ir lá roubar para saber que roubar é errado? Nós não precisamos disso. Nós já temos nossos códigos morais, nós temos a história do nosso povo, a história dos nossos ancestrais, que nos dizem que fazer isso é errado. E fundamentalmente a lei de Deus, fazer determinado procedimento é errado e fazer outra certo. Nós não precisamos fazer o mal para aprender, eu fiz e vi que é mal mesmo. Não, não precisamos disso. A gente precisa fazer o bem mesmo. Então, 635. Vai aprofundando mais, sempre querendo apertar os espíritos. Nas diferentes posições sociais, nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme. Então, será que existe uma lei para o rico e para o pobre, gente? Existe uma lei específica para aquele conhecedor e uma lei específica para o ignorante? Ou será que a lei é igual para todos os homens? O que vocês acham? Olha só a resposta. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Aquele que está lá em cima, no topo da sociedade, numa próxima encarnação, ele pode estar muito bem na situação miserável, às vezes até como consequência do mau proceder dele quando estava lá em cima. O ser humano tem que passar por todas as situações sociais, por todas as posições familiares, sociais e de aprendizagem, para poder ter um aprendizado completo. Então, são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Aí Kardec dá uma notinha a respeito dessa questão também. Pode passar. Nota de Allan Kardec. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele vem com a atribuição de conduzir determinada coletividade, uma cidade, um povoado, para determinado local de progresso, ele tem que vir imbuído de autoridade. Mas às vezes essa autoridade que é conferida a ele, ele usa mal, ele usa de maneira errada, ele mal barata aquilo ali. E aí a responsabilidade vai ser dele. Então sempre vamos precisar de dirigentes, de pessoas dinâmicas, de pessoas que têm uma liderança, mas eles têm que saber respeitar esse mandato. Não só político, mas uma pessoa que se destaca na sociedade. Ele tem que saber respeitar isso aí e conduzir aquelas pessoas, aqueles que estão sob a sua influência, para um bom caminho. Então, pois que está na ordem
das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe em distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então, aquilo que de repente é supérfluo para uma pessoa, para a outra pode ser o básico. E as necessidades que a lei cria, elas são também separadas de acordo com o conhecimento que a pessoa tem. Aquele que conhece mais a lei é mais responsável e, no caso dele, descumprir a lei, ele é mais cobrado. Aquele que muito foi dado, muito é cobrado. Isso nós vamos ver no decorrer das perguntas aí. Questão 636. São absolutos para todos os homens o bem ou o mal? Será que o indivíduo, numa posição muito alta, está acima do bem ou do mal, gente? Pode fazer o que ele quiser? O que vocês acham? Existe uma pessoa assim, eu quero dominar o mundo, eu estou acima do bem ou do mal? Não pode. Quem está acima do bem e do mal é Deus. Né? Olha a resposta. A lei de Deus é sempre a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tem de praticar. Infelizmente, nós ainda nos comprazemos, se não fazemos mal muito grande, grandes crueldades ou crimes, pequenas coisinhas, às vezes nós nos comprazemos. Às vezes a gente está chegando no estacionamento do mercado, no banco, aquela vaga, você vê que o cara sinalizou para estacionar na vaga, a gente dá uma aceleradinha, toma a vaga do cara, e às vezes está se rindo, porque assim, bem, é uma coisa pequena, né, gente? Furar no final do banco, no supermercado você toma aquela vaga, entra na fila lá do queijo, lá do presunto, e na frente da pessoa. Tem pessoas que fazem assim, mas isso não é nada. Isso é a infração da lei de Deus também, embora pequena, né? E tem outras pessoas capazes de infringir largamente a lei de Deus também, cometendo crimes. Mas a gente faz pequenas coisinhas também, a gente está agindo errado. Aí o bem e o mal para todos, né? Então ele fala, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Então a lei vale para todos, não é só para o povão, a lei vale para todos. A diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Como eu falei com vocês, aquele que tem mais conhecimento da lei, ele é mais responsabilizado, ele é mais cobrado. Nós vamos ver uma outra questão que vai ilustrar muito bem isso aí. Questão 637. Será culpado o selvagem? Nem sei se ainda existe termo antropófago no mundo. Acho que não. Será culpado o selvagem cedendo a seu instinto, se nutre de carne humana? Na época de Kardec, eu acho que existia. Hoje acho que não existe, não sei, né? Então o indivíduo, só um pouquinho. Vou voltar um pouquinho. Então aqui ele se nutre de carne. Na história do Brasil tem até aquela história do bispo Sardinha, que naufragou nas costas, agora 1 milhão de pessoas do Nordeste, que ele foi devorado pelos índios antropófagos. Tem toda uma história, existiam os índios antropófagos. Mas eles faziam isso porque a religião deles dizia que se eles comessem a carne humana, eles adquiririam a força física do inimigo. Então, para eles, aquilo ali era uma prática até religiosa, eles comiam as pessoas. Cozinhavam, né? Tem até livros de história que contam isso. Mas hoje em dia isso não existe mais. Se um indivíduo fizer isso, tem até aquele filme Silêncio dos Inocentes, né? Que o psiquiatra intelectual ele é um canibal. Pega as pessoas, guarda, mata e para comer o filho, para comer outras coisas. Então isso é uma psicopatia, uma loucura. Agora o índio que faz isso aí, ele está só movido mesmo pela lei do povo dele. Olha a resposta. Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz, né? É a responsabilidade. Tem uma nota de Allan Kardec sobre isso também. Há circunstâncias não relativas à gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Então, fazer o mal
sob nenhum aspecto nem é justificável, mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Por isso que a justiça penal do homem, ela tem atenuante e agravante. Vocês imaginam a justiça de Deus. Se a justiça do homem fala, o indivíduo é violento, ele sempre foi criado meio violento, aí o outro tentou matar ele, ele matou. E o cara às vezes é até absolvido, não foi legítima defesa, e tal, e pessoa também com QI baixo, assim, mais culpado é aos olhos de Deus um homem instruído que pratica uma simples injustiça do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Então, como a gente falou, aquele que tem o conhecimento, tem a ilustração, é mais culpado do que o ignorante. Questão 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Ele está dizendo, às vezes o mal parece que não tem como evitar, é a força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infração da lei de Deus, como por exemplo, devia ser enviado para uma guerra, voltar para o seu país, às vezes tem uma legítima defesa, o indivíduo lá quer matá-lo e quer se defender, aí ele precisa eliminar o outro. Olha só a resposta. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida em que a alma se depura, passando de uma a outra existência. À medida que o indivíduo se melhora, quando todos nos melhorarmos em conjunto, não vai haver mais necessidade de ninguém fazer mal a ninguém. Não vai precisar se matar para se defender, não vai precisar ir à guerra, não vai existir guerra, não vai existir ninguém querendo matar nem roubar ninguém. Quando o mundo for um mundo realmente feliz, né? Que acabar a regeneração e estar muito feliz, então, isso aí pela força da evolução, o mal vai ser extinto. E vocês sabem qual é o grande instrumento que Deus usa para extinguir o mal na Terra e em todos os mundos? Vocês sabem? Não é o bem propriamente, não, é a reencarnação, gente. A reencarnação é a chave da extinção do mal. Por quê? Porque através das vidas sucessivas você vai aprendendo a ser melhor, você vai aprendendo a corrigir seus erros, você vai aprendendo a voltar lá atrás e se desculpar, se apaziguar com todos aqueles que você fez mal, aí você vai extinguir o mal em você. E todos fazendo isso em conjunto vão extinguir o mal no mundo. A reencarnação é a grande chave da extinção do mal. Então, na medida que a alma essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência, a reencarnação. Então, mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor não compreende. Aquele que já tem conhecimento em causa é mais culpado. 639. Não sucede frequentemente resultado mal que o homem pratica na posição em que os outros homens o colocam. Quais nesses casos os culpados? A gente pode fazer aqui uma referência ao grande assunto da atualidade, que é a ação penal da União Salão, né? Então você tem lá todo um esquema criminoso, onde pessoas da cúpula atribuíram missões a funcionários, a agregados deles, para poder fazer o esquema funcionar. Aí o que aconteceu? Pode botar a resposta. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Até a justiça humana atribui penas diferentes, por grau de responsabilidade diferente. Então, aqueles, como por exemplo eu estava citando, que eram os coordenadores, eles podem ver que eles receberam penas maiores. E aquele que estava lá no fim da cadeia recebeu, na cadeia de comando, recebeu pena menor. Se a lei humana faz isso, imagina Deus, né? Então, recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal, pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Então, às vezes o indivíduo é constrangido a fazer determinado ato que ele não queria, aí na hora
Por quê? Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal que tem dado lugar. Então a vida é assim. E Deus sabe todas as circunstâncias que envolvem nossos atos, nossos procedimentos. Né? Pode passar. 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto esse. O que vocês acham? Por exemplo, o indivíduo vai lá, arruma uma loja direto no México, leva alguns objetos, a porta está arrombada. Ele está passando um cara e fala assim: sempre quis ter uma televisão dessa de LCD de 50 polegadas, vou levar para mim, já está arrombado mesmo, né? Ele não tinha coragem de arrombar, mas como ele achou arrombado, ele já vai lá e já leva para ele. Ele encontrou uma oportunidade, aproveitou o mal praticado por outro. Será ele tão culpado quanto aquele que arrombou a porta, que ele fez o mal? É como se houver praticado a mesma coisa. É como se houver praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Isso em todas as circunstâncias da vida. Desde esse exemplo que eu usei aí, até pequenas coisas. O cara no escritório, que às vezes tem um material, e fala assim: vou pegar essa borrachinha para mim aqui, porque comprou tanta borracha nesse pote, vou guardar. Enfia no bolso, está praticando mal também. É uma coisa até mesquinha, banal, mas está praticando mal também. Então é como se houver praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo. Até uma questão até de coragem ou falta de coragem, né? Mas desde que achando feito, dele tira partido, é que o aprova, gostou, aproveitou, é que o teria praticado se puder ou se ousar. Então, para a questão de covardia, ele não faz, mas se o outro faz, ele aproveita e faz junto também. Isso é muito comum. 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal, desejar o mal, gente? Desejá-lo? O que vocês acham? Se a gente não é capaz assim de fazer com que o nosso companheiro, a gente não gosta dele, por exemplo, que ele sofra um acidente ou que ele tenha um prejuízo, se a gente não é capaz de fazer isso, será que desejar que isso aconteça é um mal menor? Ou está fazendo mal também? O que vocês acham? Desejar que o cara dê uma batida, que ele perda o emprego, é um mal também. Desejar mal também é praticar. Conforme a virtude resistisse voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Às vezes o indivíduo quer praticar, mas ele se segura. Isso aí já é uma virtude. Porque na evolução espiritual tem um indivíduo que se comprasse com o mal. Todo mal que passa pela cabeça dele, ele vai lá e faz. Aquele que pensa no mal, mas não o faz, ele já está em via de evolução. E aquele que nem pensa no mal, ele já fez grande parte da evolução, né? Nós vamos chegar lá. Se a gente pensa no mal do nosso semelhante, mas não fazemos, vocês se alegram porque vocês estão evoluindo. Com certeza vocês estão indo para frente. Mas não se torturem se o mal passar pelo pensamento de vocês, não. Isso aí é comum no nosso estado evolutivo, todos nós aqui. Não se torturem, não. Deixa pensar, substitui o pensamento ruim pelo bom. Isso é da natureza da nossa vida, é da natureza da nossa evolução ainda, né? Então, sobretudo, quando há a possibilidade de satisfazer esse desejo. Se apenas não praticar por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, quanto mais possibilidade nós temos de praticar o mal, mas não o fazemos, também é uma virtude. Por exemplo, o indivíduo é responsável lá no órgão pelas licitações. Ele tem tudo na mão ali. Aí chega o fornecedor e fala assim: bota meu nome aí, eu vou te dar um carro, vou te dar 10 mil reais. Se ele tem essa possibilidade de fazer isso e não faz, e existe isso, ele está fazendo um grande progresso. E tem muita gente assim, só que não aparece. Só aparecem os maus, só aparecem os corruptos, os errados, né? Por que será que o jornal, que a gente vê todo dia, o Jornal Nacional e os jornais impressos, aí a mídia, também na internet, só dá notícia ruim? Será que só se desse notícia boa ia interessar? Pessoas iam comprar jornal, ia ter ibope,
e acessar o site? Ou será que as pessoas não preferem notícias ruins? O jornal de notícia boa está aí no mundo de regeneração. Quando o mundo estiver melhor, as notícias ruins vão diminuir, porque realmente o bem vai estar acontecendo mais. Pode passar. Olha só, 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? O que vocês acham? É só não fazer o mal, aí já está adquirindo a evolução, vai para ensinar-se melhor, as outras religiões vão ficar para o céu, para o paraíso, só não fazer o mal? Olha a resposta dos espíritos não caem. Não mesmo. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. O negócio é sério mesmo. Então não basta não fazer o mal, você tem que fazer o bem no limite das suas forças. E será que isso é fácil, gente? No início, será que é fácil? No início, não. No início a pessoa vai, às vezes o indivíduo vai na tarefa bem contrariada, não queria estar aqui, aí passa um ano, passa 2 anos, já começa a gostar, não gosta do companheiro, é antipático, mentido. No final de algum tempo já está gostando muito. Isso a gente pode extrapolar para as tarefas da casa espírita. Muitas pessoas que a gente chama para vir, vem no estudo com a gente, não tenho tempo e tudo, mas isso aí é inferioridade, o egoísmo da pessoa que está falando mais alto. Vai chegar uma hora que ele vai gostar e vai ter necessidade de mim. A gente mesmo, para fazer palestra aqui, fomos chamados demorando muito, não tem jeito de falar público, é difícil. Não era uma vontade agora, era medo mesmo, enfim, né? Mas agora a gente está aqui e até gosta, né? Então, tentamos sair da tarefa o máximo possível, mas quando foi inevitável, a gente veio. Você até curso com a Marisa, né? Essa mulher que você parece, né? Passar. 643, essa é muito interessante. Haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Será que o pobrezinho, o cara que está lá na rua pedindo esmola, o cara com necessidade especial, ele não pode fazer o bem? Espécie alguma? Será que só aquele que tem realmente recurso financeiro, inteligência, disponibilidade pode fazer o bem? O que vocês acham? Que os espíritos respondem. Não há quem não possa fazer o bem, porque o bem e a caridade eles não necessitam absolutamente só de recurso material. A caridade, muitas das vezes, não é só dar o dinheiro, dar a cesta básica, dar uma alimento para a pessoa, mas às vezes se dá um ombro amigo, dá aquele minutinho que a pessoa se encontra a pessoa na rua e fala assim: como é que você está passando? Falando bem, meu filho, você não sabe o que vai acontecer. Aí nesse não sabe o que vai acontecer, se você parar e falar, não, o que aconteceu? Você está fazendo bem a pessoa. Mesmo que te atrase, né, que vai enrolar seu dia depois, às vezes fazendo isso a gente evita até suicídio. Isso é uma realidade. Às vezes o cara está agoniado e você dando aquele ombro amigo, escutando o que ele tem a dizer, você pode evitar até o suicídio, pode evitar um problema familiar sério da pessoa. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar. Às vezes você chama a pessoa para opção de coisa, o cara fala, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Quem está falando mais alto aí? É o egoísmo. Às vezes ele tem um potencial bom para fazer o bem, para entrar naquela tarefa. Estou dizendo sua tarefa no centro espírita, na comunidade em geral, trabalho voluntário, ele fala que não tem tempo. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. Então isso é mais um motivo pelo qual nós não podemos nos isolar. Às vezes tem pessoas que falam assim: o mundo é tão mal, é tão ruim, vou me isolar, vou morar na roça, vou morar lá no Alto de Rosal, não sei aonde, porque não tem jeito, tem vizinho lá. Vai a pessoa na porta dele, lá, por mais afastado que ele esteja, ele vai ter que ajudar alguém, não vai ter jeito. Vou lá ver a luz do Monte Azul, lá em Rosal, não sei o que, vou ficar meditando, vou ficar em prece, vou ficar pensando em Deus. Não, isso não adianta. Aí vai ser uma covardia da pessoa fugir do contato com outros. Né? Olha só, não adia, olha só que coisa importante, não adia a existência que não ofereça
quem não se acha cego por egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Todos os dias, gente. E vocês sabem onde é mais difícil praticar o bem? É dentro do lar. Sabiam disso? Às vezes entre nós somos muito amigos, quem chega dentro de casa, às vezes a pessoa não tem paciência com o filho, não tem paciência com a esposa, com a sogra, com o cunhado, com qualquer um. Às vezes dentro do lar é mais difícil praticar o bem do que fora. Então, que a pessoa fala assim, se você fosse o que você é lá fora do dentro de casa, né? As pessoas falam assim, com o pai, com a mãe, né? Então, fazer o bem, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível. Tem que ser útil a todo mundo, né? A todos os nossos companheiros. Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então a pessoa tem que estar em permanente disponibilidade de estar ajudando o semelhante. E às vezes as pessoas não querem se abrir para isso. É difícil, o egoísmo fala mais alto. Fala assim, poxa, eu tenho minha carga horária, eu já cumpri, chegou esse cara chato para me atender agora. Não vou não, vou embora. Volta amanhã, volta semana que vem. A gente vê muito isso, né? Mas às vezes o expediente está terminando, o cara fala assim, vocês não tem tempo, eu sair meia hora mais cedo, eu tenho um negocinho para resolver na rua. O funcionário público não fala muito isso. Muita gente faz. Mas aquele que fica uma hora a mais é difícil, mas já tem gente que fica. Isso já existe. 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Aquela história de ter pegado na favela, no meio social desfavorável, favela lá no Rio de Janeiro, no traficante. O cara tem tudo para ser um bandido, para ser um fora da lei, um marginal, mas muitas das vezes ele não é. Ele dá a volta naquilo ali e se torna um cidadão de bem. Olha só a resposta. Sim, mas ainda aí há uma prova que o Espírito escolheu. Ele não está ali naquela comunidade, não só tem um elemento por acaso. Muitas das vezes ele mesmo escolheu para ele, né? Quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então a gente trabalha assim em área muito pobre, a gente vê às vezes famílias com perfil totalmente disfuncional, pessoas que usam drogas, pai e mãe alcoólatra, pessoas assim com os maiores impossíveis, mas às vezes tem dentro da casa uma avó, uma tia, que é o esteio daquela família. Aquela pessoa chega lá, quando ela chega, ela vai para moral, o pessoal para de beber, para de usar droga, procura se entender melhor. Então isso existe muito. Então às vezes aquela pessoa está ali voluntariamente, ela pediu para estar naquele grupo familiar para poder estar ajudando. Isso a gente vê muito hoje a avó criar neto. As mães lá arrumam um monte de filho, as filhas arrumam um monte de filho e vai tudo embora. Uma foi para careca, para o filho, não sei o quê. Aí está lá a botazinha lá, tem um monte de criança, leva para o posto de saúde. Isso é muito comum. E geralmente elas levam bem a área. Pode passar. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Então isso aí é uma decorrência dessa questão de cima. Então Kardec pergunta isso, quando o indivíduo está nesse meio tão negativo, esse arrastamento não é quase irresistível para ele, não vai ter jeito, ele vai ter que fazer o mal mesmo? Será que não tem jeito? Arrastamento sim, irresistível não. Que arrastamento irresistível é só do bem. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes ainda elevadas, isso aí realmente seria um fato. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. A gente vê muito líderes comunitários, pessoas assim, chefes de família, que estão ali, que o pessoal todo errado, e eles estão levando a pessoa para o caminho melhor, levando a comunidade para o caminho melhor. Pode passar. Chegamos agora, gente, na última. É a última lição. Isso.
condições o mérito do bem se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta na prática do bem? Quem tem mais facilidade de fazer o bem, será que ele também ele colhe o resultado daquele que tem mais dificuldade de fazer o bem? Não é menos recurso material, por exemplo? Olha só a resposta. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, enquanto nada custe. Não devia estar com o bolso cheio de dinheiro para ele dar 10, 20, 50 reais para uma pessoa, isso não vai significar nada para ele, né? Por exemplo, material, né? Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico que apenas dá o que lhe sobra, disse-o Jesus a propósito do almo da viúva. Então, a passagem do almo da viúva, todos aqui já conhecem, os ricos chegavam no templo e jogavam aquele monte de moeda para fazer barulho naquele recipiente, né? Gasofilados. A viúva pobrezinha jogou o almo dela e Jesus falou: em verdade, eu digo que a oferta dela foi muito